Então, o intuito aqui, a ideia, para você que está chegando aí agora, tanto no Facebook ou no Instagram e também, para o pessoal do Instagram, tá? Essa aula ela está acontecendo aqui também no Facebook, tá bom? Então, no Facebook você vai estar conseguindo ver com mais detalhes. Preparei alguns slides também, algumas coisas para eu poder estar compartilhando com o pessoal. Então, se você está assistindo aqui pelo Instagram e você quer ter um acesso maior ainda, é interessante que você vá lá na página do Facebook para que você consiga estar acompanhando aí com mais detalhes. E por que o intuito é trazer essa aula hoje de como você conseguir produzir conteúdo, consequentemente você ter mais tempo para dar suas aulas e também os seus treinos, porque muita gente dentro do esporte acaba falando para mim, Douglas, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, é muita coisa para fazer, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, como que eu posso estar fazendo isso? Então, nesse sentido, eu falei, cara, o que que a gente pode fazer? E aí, vendo algumas sacadas, vendo algumas coisas que a gente vem trabalhando aí, eu achei bem interessante estar trazendo essa dinâmica, vamos dizer assim, para que você realmente consiga ver e consiga pensar, talvez, formas de você produzir conteúdo para que você consiga estar presente nas redes sociais e, assim, consequentemente, também tá atraindo mais alunos, tá atraindo mais pessoas para sua academia, para suas aulas de personal no jiu-jitsu, independente do seu esporte. Mas essa é uma forma de você conseguir tá diversificando também, mas ao mesmo tempo sem deixar de estar fazendo o que é o principal para você. Então, isso vai ser muito importante também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos ver aí o que, que eu trago aqui para vocês também, tá bom? Então, assim, dentro dessa dinâmica, dentro dessa retórica, vamos dizer assim, por exemplo, é muito importante para você pensar aí como que você pode fazer, por exemplo, para que você consiga estar produzindo o seu conteúdo, mas de uma forma muito assertiva, que você continue, que você consiga estar fazendo o que é o principal para você, por exemplo, tá bom? Então, dentro desse sentido, por que ter mais tempo para dar suas aulas? Porque muitas vezes você acha que é uma perda de tempo ter que ficar produzindo e acaba não planejando seu conteúdo. Então, um conteúdo mal planejado, também um marketing mal feito nas redes sociais acaba te atrapalhando. Então, às vezes você acha que está fazendo certo, ou às vezes faz naquela hora, naquele tempo que sobra, e acaba não funcionando. Então, isso acaba atrapalhando demais, por exemplo, os profissionais do esporte que querem aí estar usando o digital também, beleza? Então, assim, quais são os maiores problemas que eu vejo, que eu acabo notando aí pelo pessoal também, o pessoal acaba trazendo, né? Então, assim, para o pessoal que está aqui no Instagram, vai lá para o Facebook que a gente vai estar lá, beleza? Vou estar fechando aqui. Então, assim, o que que acontece? Quais são os dos maiores problemas, por exemplo? Primeira coisa que o pessoal mais fala é a falta de tempo para conseguir fazer os conteúdos. Ah, então, pô, eu não tenho tempo de produzir, eu não tenho tempo de ficar gravando, ou não tenho tempo de ficar montando arte, de ficar montando foto. Então, o que que a pessoa pega e faz? Ela pega e simplesmente acaba não fazendo, ou quando faz, faz de qualquer jeito. Isso atrapalha muitos resultados, tá? Um segundo ponto que muitas vezes as pessoas perguntam e falam que acabam não fazendo é porque é, acaba falando que não possuem recursos. Então, assim, ó, não sabe quais recursos usar. Então, ou seja, aplicativos, às vezes acha que tem que ter a melhor câmera do mundo para você conseguir fazer uma boa gravação, para você conseguir ter uma boa foto. Então, muitas vezes as pessoas acabam falhando nesse sentido, por exemplo. Não digo nem, não vamos dizer nem que é uma falha, por exemplo, mas é aquele ditado que eu costumo dizer, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então, nesse sentido, é muito importante, por exemplo, você pensar quais são os recursos realmente. Será que realmente são necessários ter esses recursos, por exemplo?
Então é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje. Você vai ver que às vezes não é tanta coisa assim, tá bom? Terceiro, muitas vezes fez uma, duas, três vezes, e aí o que, que acaba acontecendo? Pô, não venho tendo resultados, as coisas elas não estão acontecendo tão bem, da forma como eu imaginava, e nesse sentido, o que, que acontece? As pessoas muitas vezes acabam desistindo, então a falta de resultados acaba gerando frustração, acaba desanimando, isso vai atrapalhando, por exemplo, muito os profissionais do esporte também. Beleza? Então, nesse sentido também, um quarto ponto que a gente vai estar vendo, que é o erro, por exemplo, de fazer errado. Muitas vezes produz conteúdo ou faz, às vezes não faz, mas o que, que acontece? Acaba não chegando para as pessoas certas. Então, quando você faz de qualquer jeito, os seus resultados eles caem muito, por você muitas vezes estar fazendo errado. E quando você está produzindo errado, quando você está se conectando com as pessoas erradas, muitas vezes é o que está te atrapalhando a realmente ter os resultados que você esperava, os resultados que você estava querendo ali ou que você almejava. E isso vai gerar essa frustração, sim. E aí entra esse ponto do marketing. Muita gente fala, Douglas, eu não sei, eu não consigo, é muito difícil fazer o marketing no mundo esportivo, usar as redes sociais, eu sei que precisa, mas é um desafio muito grande que eu tenho. Então, por não saber fazer, por consequência, acaba muitas vezes não investindo, ou quando faz, investe errado, acaba não tendo resultados e continua fazendo mais do mesmo. Então, muitas vezes é necessário ser realizada uma mudança, é necessário você pensar, por exemplo, o seu marketing, mas de uma forma que você consiga planejar, fazer certo, né? E, consequentemente, junto com isso, é muito interessante você pensar também na sua comunicação. Quando você se comunica errado, você acaba não engajando as pessoas e, ao mesmo tempo, consequentemente com isso, você acaba fazendo um marketing que não é assertivo, acaba errando, os seus resultados te frustram e você acha que você vai precisar dos maiores recursos do mundo. E muitas vezes você vai ficar culpando a falta de tempo para ficar justificando a falta de conteúdo que você não está produzindo. Isso não pode ser desculpa para você. Se realmente você quer fazer diferente, se você quer se diferenciar, se você quer estar engajando, por exemplo, com outras pessoas, vai ser extremamente necessário você começar a pensar nesses problemas, mas não só nos problemas, mas você pensar naquilo que realmente vai gerar soluções assertivas para você dentro do mundo esportivo, dentro daquilo que você vem trazendo aí dentro do esporte. Às vezes você tem um baita de um conhecimento, mas você não está conseguindo passar esse conhecimento porque você não está usando as ferramentas certas. Então, quando você se comunica errado, quando você faz um marketing errado, isso atrapalha os seus resultados e cada vez mais você vai achar que precisa de mais recursos, mais e mais, para daí estar perfeito. E aí você vai usar o tempo, por exemplo, ou a falta de habilidade como desculpa para você não começar a fazer. Então, você não pode ter desculpas nesse sentido, você tem que buscar os recursos, as habilidades, o que, que eu vou precisar para realmente desenvolver isso de uma forma assertiva, de uma forma que traga mais clareza, por exemplo, para as pessoas que você deseja atingir dentro do esporte, tá? Então é isso que a gente vai estar conversando aqui, que a gente vai estar vendo aqui dentro dessa aula também. E muitas vezes por onde começar, por onde que você deve pensar e por onde que você precisa pensar a sua organização de conteúdo. Como eu já disse, sua organização de conteúdo para que você consiga empreender no esporte. Ou seja, é você organizar. Se você fala que está faltando tempo, vamos dar uma olhadinha para o seu tempo, por exemplo. Quanto tempo será que você tem realmente? Ou seja, a organização também ela é o ato ou efeito de você se organizar. Organizar o seu tempo, organizar os recursos. Então, eu já te adianto aqui de antemão que muitas vezes para você produzir um bom conteúdo, você não vai precisar mais do que o seu próprio celular, por exemplo, tá? Às vezes só com o seu celular você já consegue fazer muita coisa. Só com o seu celular você já consegue ser muito mais assertivo, por exemplo. Mas às vezes você fala, cara, mas só o celular, realmente, só o celular é o que precisa, Douglas?
No máximo, um computador, vamos dizer aí, se você for querer fazer uma coisa um pouco melhor ainda, tá? Mas, nesse sentido, é muito importante você começar pensando pela sua organização. Quanto mais você se organiza, quanto mais você fala, quanto mais você gerencia o seu tempo. Então, você para de dar desculpas da falta de tempo e vamos buscar entender como que realmente está o seu tempo, beleza? Ou seja, a criação de conteúdo, para você criar conteúdo acertado, assertivo dentro do mundo esportivo, primeira coisa, ela vai passar por você entender a sua agenda. Eu sei como que funciona a agenda dos profissionais do esporte, eu sei que não é fácil. Você dá aula durante o seu dia, você dá aula de personal, você corre aqui na academia, você corre na outra. Se você é professor de artes marciais, eu entendo que você está doando e que você está entregando o seu tempo também para as pessoas de uma forma genuína, mas vai ser muito importante você olhar dentro da sua agenda o espaço que você precisa de um período mais tranquilo para que você possa pensar nessa produção do seu conteúdo, tá? E aí o que que a gente vai falar aqui que você pode usar, por exemplo, o seu próprio dia, ou seja, aquilo que você faz no seu dia a dia é uma forma de você estar usando também para criar conteúdo ao seu favor. É isso mesmo. Muitas vezes uma aula que você dá, muitas vezes alguma coisa que você faz no seu dia já é um baita de um conteúdo que você pode gerar para suas redes sociais. E às vezes você não faz nem ideia disso, por exemplo, tá bom? Mas o primeiro é você entender a sua agenda. Depois é você entender quais são as ferramentas e os recursos que você vai precisar. E eu vou estar te mostrando aqui ao longo desse vídeo. Então, eu vou estar te mostrando 4 ferramentas muito básicas aí que eu costumo usar nas edições, por exemplo, de vídeo, de imagem, que elas podem funcionar muito bem para você. Então, esses recursos eles vão poder te ajudar genuinamente nesse sentido, beleza? E para você produzir conteúdo, não adianta nada você só olhar a sua agenda, você pensar os recursos, mas você não planejá-los. Então, é pensar o que você pretende produzir ou para quem que você vai estar produzindo, por que fazer isso. Quando você entende qual é o seu público, para quem que você está fazendo isso vai contar muito a faixa etária, o que você está fazendo, o que você faz. Muitas vezes, mesmo que você é um personal, diferencia muito o seu público de um personal X, do personal B. Faz sentido isso para você? Então você tem que saber com quem que você vai estar querendo conversar, qual é o tipo de público que você vai estar querendo atrair, e isso vai ser importante também para você entender aonde que você vai publicar esse conteúdo, como que você vai fazer isso, se é através de vídeo, se é através de imagem. Por exemplo, se é no YouTube, é só vídeo. Se a gente está falando do Facebook, não é só vídeo, mas também a questão da imagem, do vídeo. Então, tudo isso vai ser importante. Se for o Instagram, é isso também. Mas muda totalmente o formato de conteúdo que você vai estar produzindo, tá? Então, assim, quando você vai pensar, quando eu falo para você que você tem que olhar a sua agenda e pegar um período tranquilo, às vezes pode ser 1 hora da sua semana, você consegue talvez ter conteúdo para uma semana toda, por exemplo, tá bom? Mas, assim, só para você ter uma ideia, uma base que acontece muito, 65% das pessoas e dos profissionais do esporte, eles vivem usando o seu tempo para as urgências que surgem, ou seja, para aquelas questões que não são planejadas. Então, imagina 65% do seu tempo que você tem disponível para só resolver problemas, resolver pepinos, para talvez ali dar suas aulas, mas acontece muito de estar confundindo. Então, assim, quando você vive na urgência, quando você vive sem um planejamento, isso te atrapalha demais. E aí você começa a falar que você não tem tempo para produzir conteúdo. Pô, seria importante, eu queria fazer, mas pô, é difícil, eu não tenho tempo, é muito corrido. Será que realmente é corrido? Ou você consegue fazer o seu dia ser produtivo? Então, existe uma diferença de corrido e produtividade. Normalmente, apenas 10% das pessoas usam realmente o seu dia com aquilo que realmente foi planejado, num nível de importância, por exemplo. E a importância, se você for pensar ali, é o ato de você planejar e organizar o seu tempo, as tarefas, as prioridades. Então, é muito pouco
se você quer começar a fazer uma coisa realmente diferente, se você quer mudar a forma como você faz as coisas dentro do esporte, é fundamental você começar a pensar em aumentar esse número, por exemplo. E ali os 25% de circunstâncias, hoje as pessoas, se você for parar para pensar, elas mais vivem no celular do que fazendo outras coisas. Então, viver naquele nível das circunstâncias, assistindo séries, deixando de fazer aquilo que é importante, toma o seu tempo de importância para você se dedicar aos seus estudos, a buscar esses novos recursos, por exemplo, que vão te ajudar a talvez ter mais alunos, que vão ajudar você a ter mais aulas, por exemplo, aí, e talvez ter a sua agenda lotada, por exemplo. Faz sentido? Ou seja, e também ter mais liberdade, fazer você ser um profissional diferenciado. Então, enquanto você ficar gastando seu tempo de forma errada, realmente você vai continuar falando para mim que você não tem tempo, que as coisas são difíceis, que é complicado de fazer. Tá certo? Então, achei bem interessante trazer essa frase aqui também, mas para você ter uma ideia, eu não vi quem era o autor, um autor desconhecido aí, mas não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade. Faz sentido isso para você? Então, o que, que eu quero trazer aqui para você? Quando você pensa bem o seu tempo, então, assim, depois desse chacoalhão aí, talvez, de olhar o seu tempo, de organizar, é muito importante você pensar onde você vai publicar, para quem você vai publicar. Então, conforme você pode estar vendo aqui, por exemplo, onde que você vai estar publicando. Então, assim, quando a gente fala do digital, normalmente o que as pessoas mais usam, por exemplo, é aqui o Instagram, Facebook e YouTube. YouTube é a rede mais usada, por exemplo, para vídeos. Ou seja, você tem que pensar muito bem quais são os canais que você vai publicar. E aqui que entra a sacada, por exemplo, para você conseguir produzir conteúdo e ter tempo para você ter as suas aulas, por exemplo. Então, o que, que acontece? Vamos dizer que você dá uma aula, por exemplo. Normalmente, essa sua aula ela vai durar 30, 40, 50 minutos. E dependendo se ela for bem combinada, se você trabalhar isso muito bem, você pode transformar essa sua aula em um conteúdo. Como fazer isso? Então, você pode ter alguém gravando para você, você pode deixar um tripé ali. E o que, que você vai fazer? Você vai ter ali um baita de um conteúdo, por exemplo, que você pode usar para você estar publicando no seu YouTube. Então, não sei quanto que você faz isso no dia, mas dependendo do esporte que você faz, você consegue sincronizar, por exemplo, você consegue pegar esse vídeo maior e imagina que você fatia esse vídeo e você pega os principais pontos dele, aqueles vídeos menores, por exemplo, de 2 minutos, você pode colocar esses vídeos tanto no Instagram quanto no Facebook também. E aqueles vídeos maiores você pode colocar tanto no YouTube quanto no Facebook. E você precisa, para fazer isso, simplesmente do seu celular. Você consegue sincronizar com todas essas contas, tanto do YouTube, quanto do Face, quanto do Instagram. Douglas, mas é muita coisa, eu vou me atrapalhar. Então, assim, se você não quer fazer os três, no mínimo você tem que estar fazendo esses dois aqui, ó. Tanto o Facebook quanto o Instagram. E os dois, eles estão sincronizados. Muitas vezes uma coisa que você posta em um, já vai para o outro. Mas, Douglas, eu não quero fazer vídeo. Tudo bem, legal. Mas uma coisa que é muito importante nesse sentido é você entender o seu público. Entender o seu público vai fazer total diferença. Por que isso? Você precisa entender o que, ele está buscando, se ele está buscando tempo, o que, o seu público quer. Imagina que você é da área de emagrecimento, por exemplo. Esse seu público, o que, ele mais quer saber de você? Quais são os conhecimentos que você tem que ele quer entender? E muitas vezes ele não quer saber a parte técnica, mas ele quer saber os resultados, como que você vai entregar aquilo. E, consequentemente, conhecer o seu público vai fazer você entender dele se ele prefere mais vídeo, se ele prefere mais ver a sua foto e ler os textos que você posta, se ele prefere um áudio. Então, por exemplo, quando eu coloco o local aqui, pode ser até um grupo
no WhatsApp, por exemplo. Você pode estar publicando para ele num grupo do WhatsApp. Ah, beleza. Então, assim, você tem alternativas aqui. Por exemplo, hoje você tem o LinkedIn. Então, como que você pode fazer isso? Se você pegar uma hora do seu dia, se você já entender o seu público e você tiver isso muito bem planejado, entendendo do que eles gostam e do que eles querem saber, você consegue produzir o conteúdo ideal para ele entender o conteúdo que mais engaja. Então, por exemplo, foto e vídeo você pode fazer muito bem nesses dois aqui. Ah, eu preciso fazer outras redes sociais? Não necessariamente, mas só se for importante para você, só se o seu público se conecta com você, se você tem prospectos, por exemplo, de alunos, de atletas ali que precisam saber do seu trabalho. Aí é interessante, por exemplo, o LinkedIn, que é uma plataforma ainda mais profissional, por exemplo. Então, assim, no WhatsApp, que é um contato mais direto, ao invés de você fazer uma lista de transmissão, você pode ter ali um grupo onde as pessoas vão se conectando ali. Você pode ter um canal no Telegram, por exemplo, que é igual ao canal que eu tenho. Faz sentido isso para vocês? Tudo isso eu ensino ainda mais dentro do método Faster, que é o método que a gente acabou desenvolvendo realmente para entender mais o perfil do seu público dentro do esporte, mas para realmente ajudar você a empreender no esporte. Então, olhar, por exemplo, isso, entender o seu público, saber o planejamento adequado, é essencial para que você consiga ter mais resultados, por exemplo. Faz sentido isso para você? Então, o que é importante, por exemplo, nesse sentido? Depois que você entende isso, o que eu quero estar trazendo para você aqui, por exemplo? Eu quero estar te trazendo aqui uma possibilidade, e assim, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí também, que eu vou interagindo aqui com vocês e vou respondendo aqui também, tá bom? Mas, assim, uma outra coisa que ela é muito importante, até nesse sentido também, é você pensar assim, o que você vai precisar usar para estar produzindo tudo isso que eu falei. Então, quando você consegue se organizar, se você consegue pegar uma hora do seu dia, imagina que você pega ali e você fala, vou fazer só imagem. Meu público, ele gosta de imagem, ele se conecta muito bem, só que você lembra que você tem que fazer um texto ali também, beleza? Se é assim, você pode se programar, por exemplo, para você ter aqui no próprio celular, você consegue integrar entre o celular, o seu computador, o seu Google Agendas, por exemplo. Então, qual o dia da semana que você vai separar? Então, separa um horário, por exemplo, na sua semana, para você tirar, para você criar o seu conteúdo. Então, às vezes, tem muita gente que fala, eu vou contratar uma agência e tal. Pô, se você tiver recursos para isso, legal, maravilha, mas será que você não pode empregar esse recurso em outra coisa, por exemplo? Muitas vezes você, com uma hora, meia hora do seu dia, você já consegue produzir isso. E se você está falando de imagem, você pode usar o próprio Canva, que ele é um editor de imagem totalmente gratuito, por exemplo, e tem um monte de templates lá dentro, direcionados até o esporte, que você pode estar usando para fazer. Então, você já pode montar 5, 6 imagens ali, por exemplo, e é uma plataforma que você pode também colocar vídeos dentro dele. Então, se você vai montar um vídeo, você pode colocar ali dentro também. Mas se você fala, mas eu quero editar vídeos, eu quero ter alguma coisa rápida ali para eu colocar os meus vídeos ali, aqueles vídeos pequenos ou alguma coisa nesse sentido. Então, nesse dia que você vai fazer isso, separa, por exemplo, quantas postagens você vai fazer na semana. Então, eu vou fazer 5 postagens. Você já consegue deixar programado, por exemplo, dentro do próprio Facebook. Então, no dia tal, você já deixa programado lá, ela vai subir sem você precisar ter que ir lá e colocar. Só no Instagram que você não consegue fazer isso. De resto, você consegue usar nas outras plataformas. O próprio Facebook você consegue fazer isso. Então, no YouTube, por exemplo. Então, você já consegue deixar agendado. Você simplesmente só tem que ter as imagens, você tem que ter os vídeos. Talvez é o que toma um pouquinho mais de tempo, mas ali, depois que você pega o hábito, dentro de uma hora do seu dia, você já consegue estar fazendo isso. Beleza? Então, às vezes, se você consegue fazer isso bem concentrado, bem focado, você pode estar usando o Movie Maker, que é um editor de vídeo, ele é totalmente gratuito também, do próprio Windows. Você pode usar o Filmora também, ele tem a sua versão
gratuita, tem a versão paga dele também. Eu costumo usar o Filmora, é um ótimo editor de vídeo para nós também, então funciona muito bem. Ele é muito rápido para nós, então isso ajuda bastante. Ou seja, basicamente o que você precisa para você fazer a edição das suas imagens e se programar realmente, ter tempo. Então, assim, você não precisa de muitos recursos. E às vezes tem pessoas que falam, mas eu tenho que ter celular de última geração. Não necessariamente. Você precisa ter uma câmera boa, muitas vezes, para fazer uma foto, ou para você gravar o vídeo, você vai colocar ali num tripé, talvez, ali, e vai fazer. Às vezes você está ali batendo um papo, está dando uma aula, isso daí às vezes já pode se tornar um conteúdo seu, sem você ter que parar para ir lá e criar, por exemplo. Talvez, é igual eu falei, você pode ir lá e talvez pegar esse conteúdo e fatiar ele, dividir em partes, por exemplo. E aí você já pode usar como uma ferramenta de divulgação. E quando você faz isso planejado, você consegue parar, por exemplo, para pensar o texto que você vai escrever, o que você quer escrever, se realmente ele se conecta e conversa com o seu público, se é o que o seu público deseja saber relacionado ao esporte também, ao fitness, por exemplo. Faz sentido? Porque às vezes você tem um baita de um material, mas às vezes ele é tão técnico que às vezes acaba atrapalhando a pessoa e a pessoa ela não quer saber daquilo. Às vezes ela tem interesse em ter o seu conteúdo, por exemplo, às vezes ela quer ter uma aula de personal, ela quer ir treinar com você, ela quer ir para aquela academia, mas às vezes o termo é tão técnico que acaba não chamando a atenção daquela pessoa. Então é muito importante você usar termos também que acabem ali conectando as pessoas e fazendo com que as pessoas ali se conectem, por exemplo, juntamente com você ali nesse sentido, entendeu? Então isso vai ser muito importante também para você estar se desenvolvendo. Então, basicamente, 4 aplicativos muito bases para você trabalhar aí os seus conteúdos e ter tempo para você dar essas aulas e todos eles, menos o Movie Maker, que é esse terceiro aqui que eu te mostrei aqui, que ele não tem no celular. De resto, tanto o Google Agendas quanto o seu Canva, que você já consegue programar a publicação também no próprio Facebook. O próprio Filmora tem também um editor de vídeo no celular. Você pode usar outros aplicativos também que são bem interessantes aí nesse sentido. Então, quando você consegue ter o conteúdo certo, quando você consegue ter paciência para produzir, ele vai gerar esses resultados para você. Ó. Então, quando você consegue se planejar, quando você consegue entender quais são os canais que você vai estar trabalhando, as redes sociais que você vai estar fazendo isso, e trabalhar a sua constância também. Não adianta você produzir toda semana, começar a produzir toda semana e daqui a pouco não fazer na outra. Achar que você. Isso daí o seu público ele nota muito também. Ou seja, a organização ela vai ser muito importante. Quando você consegue ter um planejamento dos seus conteúdos, inegavelmente as pessoas começam a ter interesse por aquilo que você está trazendo, por exemplo, dentro do mundo esportivo, dentro do que você faz ali no fitness, né? Então, quando você entende o seu público, quando você trabalha muito junto com ele, isso vai gerar proximidade e interesse. Quanto mais proximidade e interesse você tem com essas pessoas, entende o que elas buscam, às vezes é até uma pessoa que não te conhece, mas que está precisando daquilo que você faz dentro do esporte. Isso vai fazer com que ela comece a pensar em uma decisão, ou seja, ela começa a pensar em tomar a decisão de treinar com você, ela começa a perceber que o que você faz ou o método que você desenvolve é o que ela está buscando, é o que vai fazer ela alcançar os resultados que ela deseja, por exemplo, de emagrecer, ou de melhorar o futebol, ou de chegar no clube X, de ganhar um campeonato tal. Faz sentido? Consequentemente, as pessoas elas passam a te ver como autoridade. Isso faz com que elas comecem a querer tomar mais ação. Então, é uma tendência as pessoas quererem estar com quem são os melhores, com quem está conseguindo se desenvolver bem. Faz sentido? Então, isso vai fazer o seu aluno, o atleta, tomar uma possível decisão, tomar uma ação. Então, ele vai te perguntar como funciona o seu serviço de personal, vai entrar em contato com você pelas redes sociais e, nesse sentido, vai caber aí a você, nesse caso, se for um produto digital ou um produto físico, você vai pensar como que você vai ofertar aí os seus serviços. Mas
o que que é importante quando você gera conteúdo? Você gera interesse, você gera decisão e, consequentemente, você gera autoridade, que vai te ajudar a ter um fechamento maior também de alunos, de clientes. Faz sentido isso? E aí, recapitulando tudo que nós conversamos aqui até esse momento, então, assim, primeiro, é muito importante você definir o seu público. Então, para quem que você vai estar falando? Quem que é a maioria do seu público? É terceira idade, são jovens, é jogador de futebol, é jogador de vôlei, são atletas de jiu-jitsu, atletas que buscam alta performance, pessoas que buscam bem-estar. Qual é o perfil de pessoas que você vai estar conversando? Quais são os perfis de alunos que você está buscando? Qual é a faixa etária? Qual é o esporte que ele pratica? Qual é o sexo nesse sentido? Então, assim, futebol masculino, futebol feminino, são todos os gêneros, por exemplo. Então, tudo isso vai ser muito importante para você definir muito bem o que você vai estar publicando ou quais são os conteúdos que você vai trabalhar. Então, quando você define o público, fica muito mais fácil para você planejar, para você entender também o que que o seu público deseja e o que o seu público quer. Faz sentido? Se ele interage mais com imagem, se ele interage mais com vídeo, os stories também são muito importantes. E aí, nesse sentido, você tem que ir testando também, você tem que ir publicando. E tudo isso você não pode ficar tomando muito, não pode tomar muito seu tempo nas redes sociais. Então, por isso que eu falo para você se programar. Então, assim, quando você define os recursos que você vai estar usando, se é um celular, se é a câmera, se é um PC, se é um aplicativo, deixar tudo já muito bem definido, que isso vai te ajudar a ganhar tempo também. Quando você ganha tempo e você pega o hábito de fazer, fica muito mais fácil. Então, isso vai te economizar seu tempo e vai fazer com que você se dedique àquilo que realmente importa, por exemplo. Faz sentido? E nisso, depois que você definiu o seu conteúdo, depois que você definiu quais são os recursos necessários, você vai definir o seu tempo também, quais são os dias que você vai postar, qual é a hora que você vai editar os seus vídeos, por exemplo, as suas imagens, como que você vai fazer isso, tudo isso vai contar também para te ajudar nesse sentido. Então, quando você tem esse planejamento, te ajuda até a mensurar quais são os resultados que você está alcançando, que você vem tendo nesse sentido. E, por consequência, é muito importante você gerenciar todo esse processo. Então, é você fazer análise sobre os resultados que você vem obtendo, até para você ter uma métrica do que você está publicando de conteúdo, se está te trazendo retorno, se está sendo viável, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser continuado, por exemplo. Faz sentido? Tudo isso a gente acaba trabalhando dentro do método Faster, como eu acabei falando para você. Beleza? E aí, depois disso tudo, o que mais que você pode fazer? Então, assim, é você ser constante também. Não adianta fazer uma semana, você assistiu aqui essa aula, por exemplo, e aí daqui a pouco você faz uma semana e para na outra. Então, assim, seja constante, seja frequente e constante. Então, assim, se você não quer sair publicando todos os dias, defina os dias que você vai fazer isso. Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, por exemplo. Quais são os horários mais tranquilos? E seja metódico com isso. Se você se comprometeu, se você falou que vai fazer, vai lá e faz. Então, trabalhe a sua constância, trabalhe a sua disciplina nesse sentido. Vai ser muito importante. Com isso, você tem que definir as suas prioridades. Veja o que realmente você está buscando para a sua carreira no esporte. Por que é importante para você estar publicando conteúdo? O que você espera atingir com isso? Isso vai te ajudar muito a ter clareza também no que você está buscando fazer e se realmente é isso que você quer para a sua carreira esportiva e na sua carreira no mundo fitness. E, consequentemente, também uma sugestão. É muito importante você investir também. Não adianta fazer só aquilo e continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então, a gente está numa evolução constante, tecnologia está aí, por exemplo. Então, muitas vezes você tem que investir. Então, muitas vezes aquele investimento é o que vai te trazer um retorno ainda maior. Então, investe em novos conhecimentos, o que vai agregar para a sua carreira, investe aí no marketing digital, por exemplo, em gestão, tudo que vai ser benéfico para o seu desenvolvimento, por exemplo. Faz sentido isso? Então, assim, investimento também é gerar energia, fazer o seu negócio crescer, alcançar mais pessoas. Então, logicamente, você tem que ter um planejamento, tem que trabalhar muito bem as suas finanças para que você esteja bem de acordo também
com o que você está buscando dentro das suas metas e do seu planejamento. Beleza? Pessoal, nesse sentido, era isso que eu queria estar trazendo para você, era isso que eu queria estar contribuindo também com você nessa nossa aula de hoje, para que realmente você pudesse ter essa clareza e ver assim, é possível produzir conteúdo de qualidade usando o seu próprio celular, usando muito pouco o seu tempo também. Então, se você tiver um bom planejamento, se você já se organizar para escrever os seus textos, pensar o que o seu público quer, você pode ter certeza que você vai começar a ter muito mais resultados quando você começa a trabalhar a sua constância, quando você investe e você tem os recursos adequados. Beleza? Era isso que eu queria estar trazendo para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, mandem aí para nós, por favor, que sempre a gente vai estar buscando trazer coisas novas aí também. Maravilha? Então é isso aí, meu amigo aí, o AD, um grande abraço aí, e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, uma excelente noite e até a próxima, pessoal.